Digna, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Deus, vença hoje, vença amanhã e vença sempre. Com Deus o céu é o limite. E nós estamos estudando a poderosa palavra do Senhor, a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e explicando versículo por versículo. Esse é o nosso propósito, com a ajuda do maravilhoso Espírito Santo. E eu peço ao Espírito Santo que o homem decresça, diminua, desapareça. Não sei orar como convém, não sei pregar. Eu dependo de Ti. Fala conosco, pois o Senhor é o nosso guia e o nosso professor. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Cobre-nos no sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, quero mandar aqui um beijo no coração para o meu amigo de longas datas, o bispo Edson Canavarro, lá em São Paulo, para a sua digníssima esposa, não é? Para a sua filhinha, toda a família, não é? Que Deus abençoe o bispo Edson Canavarro, homem de Deus, gente. Bispo Edson, Deus abençoe. E quando eu for em São Paulo, quero visitá-los aí. E quando vir a Recife, e serão bem-vindos aqui, não é? Ele já esteve aqui também em Recife, fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe o bispo Edson Canavarro poderosamente, em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos estudando a palavra, falando sobre os mistérios da criação. Já falamos muitas coisas ontem, por exemplo, os mistérios ou o mistério dos 4 rios. Falamos sobre o rio Pison, Gion, Eufrates, Tigre, e os significados destes rios, em que dimensão estavam, localização geográfica. E Deus, ele é maravilhoso porque ele fez tudo para funcionar muito bem e colocou o homem no jardim, se conectou ao homem como um sacerdote. O homem foi criado para adorar a Deus. E hoje nós vamos aqui continuar, não é? A mensagem de ontem, em Gênesis capítulo 2. Agora nós vamos ao versículo 15. Ontem paramos no versículo 14. Falamos sobre o terceiro braço do rio Tigre, que corre para o lado leste da Síria, e o quarto braço, que é o rio Eufrates. Explicamos com detalhes os significados, pela graça e misericórdia de Deus. Agora nós vamos avançar. Vamos lá, capítulo 2, versículo 15, ainda sobre os mistérios da criação, no livro de Gênesis. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus colocou o homem no jardim, no Éden, para cuidar dele e o cultivar. Olha que interessante. Então o homem foi introduzido por Deus nesse jardim. Ontem nós falamos também um pouco
que em Ezequiel 28, no capítulo 28 em diante, Isaías 14, fala que havia outro ser que adorava a Deus ao toque dos tambores nesse jardim, numa dimensão, na terra de Avilá. Falamos que esse jardim se encontra na Nova Jerusalém, esse paraíso, lugar de delícias, é o jardim de Deus. Falamos sobre o corpo do homem ontem, que não havia dejetos, sujidade no jardim, porque o homem é muito provável que não fazia necessidades fisiológicas, porque não havia necessidade. Houve uma metamorfose no corpo humano, no comportamento humano, no comportamento também dos animais. Houve uma mudança no cosmo, na natureza, nos céus, na camada de ozônio, nos astros. O pecado trouxe realmente destruição. Eliane Santos, a paz do Senhor, meu pastor, estou na escuta, não é? Estou na escuta à vida, nessa palavra, amém, amém. Alessandro, Deus abençoe. E a nossa irmã Eliane, beijo no coração, Deus abençoe. Todos que estão aí conectados. Olha, gente, e aqui diz que Deus fez o homem, e no Salmo 8 diz que Deus o coroou de glória e de honra. Então o homem brilhava, resplandecia no jardim. Imagina quando você receber seu novo corpo. A enquete de hoje foi: você tem certeza da salvação? Diante de tudo que está acontecendo no mundo inteiro e aqui no Brasil, coisas que nós nunca vimos outrora, as ideologias, a mudança do comportamento humano, tantas coisas estão acontecendo e de fato Jesus está muito perto de arrebatar a igreja. O mundo está caminhando, se preparando para a entrada do anticristo. O espírito do anticristo está no mundo. Eu creio que o anticristo já está entre nós e vai ser revelado, e a igreja vai ser arrebatada. Você tem certeza da sua salvação? Não há riqueza maior, não há bênção maior do que o seu nome escrito no livro da vida. E você recebeu um novo corpo, como era outrora o corpo de Adão e Eva, não é? Então, eles não suavam, não cansavam, não tinham fadigas, eles não adoeciam, o tempo não era contado lá no jardim do Éden, era o tempo kairos, o tempo de Deus, onde Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E o homem não tinha medo, não tinha traumas, o homem era perfeito, não havia imperfeições, não havia feiura, não havia anomalias climática, física, não havia pessoas doentes emocionalmente, não é? Ou fisicamente. Não haveria jamais, se Adão e Eva tivessem filhos ali no jardim no Éden. Mas eles pecaram e os filhos que eles tiveram foram fora do jardim. Realmente, os pais passam os traumas para os seus filhos. Veja a descendência caída de Adão e Eva e como está o mundo hoje. Até hoje o mundo sofre. Não vale a pena viver na prática do pecado. Já somos pecadores por natureza, mas nós recebemos uma nova natureza quando entregamos a vida a Jesus Cristo. E precisamos nos esmerar e pedir ajuda ao Espírito Santo para vivermos em santidade. Meus amados, aqui diz, repare,
E deu-lhe a seguinte ordem, versículo 16: você pode comer de toda árvore que está no jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer desta fruta, certamente você morrerá. Não havia nada de especial, sabe? Não eram árvores místicas, poderosas. Era apenas a obediência que contava. Obedecer a Deus, depender de Deus, continuar conectado, recebendo a visita diária do Senhor na virada do dia, no crepúsculo. E Adão e Eva estariam, e toda a humanidade, garantidos para sempre. Milena Soares, Deus te abençoe, mulher de Deus. Meus amados, eles receberam uma ordem e desobedeceram. Eles tinham conhecimento da face de Deus, conheciam a Deus face a face, conversavam com o Senhor, eram ensinados pelo Senhor, mas decidiram desobedecer ao Senhor. E a desobediência gerou então o caos que nós vemos até hoje, e é crescente. Antes de Jesus arrebatar a igreja, o caos será instaurado no mundo e realmente as trevas irão dominar por um período. As trevas, a escuridão, a injustiça, a mentira, o espírito do erro, sabe? É o que nós estamos vendo hoje. Sofismas, mentiras que parecem verdade, os valores invertidos, sabe? A maldade crescente, a violência crescente. E nós estamos vendo aí, sabe, que o mundo não está normal. O mundo não está normal, as pessoas, elas estão, sabe, muitas delas com distúrbios. Então nós vemos anomalias acontecendo na sociedade, o caos, sabe, na sociedade, a mudança no mundo inteiro, mudança climática, nós vemos mudança no comportamento humano, no comportamento dos animais cada vez mais. Meus amados irmãos, e aqui diz, repare, no versículo 17, ele diz, você pode comer de toda árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, ou no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora, que lhe corresponda. Deixa eu parar um pouco aqui. Eu já falei que quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, não é a qualquer homem não é submissa a uma mala sem alça não. Uma pessoa que não sabe de onde veio, e nem sabe para onde vai, não tem direção, sabe? Um homem agressivo, violento, narcisista, que não te valoriza, te coloca para trás, um traidor, ou, sabe, uma pessoa que não sabe o que quer da vida, é um defraudador. Você se apaixonou por ele, ele não corresponde, mas quando você decide se afastar, então ele manda sinais que quer alguma coisa, quando você vem, ele tira o doce da sua boca. Então é muito importante você saber que as mulheres de Deus, elas devem seguir, apoiar, ajudar o homem que é semelhante a Cristo em caráter, sabe? Semelhante a Cristo, que tem um coração, uma mente segundo a mente de Cristo. Ele não é agressivo, ele não é violento, ele não é um traidor, sabe? Ele não vai lhe trair, ele não vai te abandonar, mas é alguém que dá a vida,
sabe, pela esposa. Jesus, ele deu a vida para a noiva dele, pela igreja. E a Bíblia diz que os maridos, eles devem dar a vida pela esposa. Se o seu marido não é assim, se o seu marido não é capaz de morrer por você, se o seu marido não é capaz de dar a vida por você, como que você vai seguir um homem desse? Se é cada um por si, Deus por todos, minha filha, fique solteira que é melhor. Se ele tem lá os contatinhos dele, se ele tem lá a privacidade dele, ou se você, mulher de Deus, quer ter sua privacidade, não case também. Fica aí solteira, ele fica solteiro, cada um com sua privacidade, porque casamento é um pacto, é uma vida só, é uma união. Casamento é uma união, e nessa união há sacrifícios, há renúncia. Então os dois decidiram: eu não vou viver para mim mesmo, eu vivo para Deus e para Fernanda, a minha esposa. A minha esposa, quando aceitou se casar comigo, ela não vive para ela, ela vive para Deus e para o marido. A vontade dela é para o seu marido, a vontade do marido é para a sua esposa. Então é isso. Ambos são uma só carne. Assim como com Deus, você é um espírito com Ele. Um espírito com Ele. Isso é o casamento. Se não for assim, não é? Então é melhor ficar solteira. Então, aqui diz, não é bom que o homem fique sozinho. E de fato não é. Nem para o homem, nem para a mulher, a solidão. Quando diz homem, não está generalizando o sexo masculino. Não é bom que a pessoa fique sozinha. E ele faz alguém para corresponder ao homem. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Olha, interessante que quando Deus fez a mulher, Deus fez o homem, sabe, deu uma anestesia geral nele e extraiu, sabe, da costela dele, dos ossos. Ossos são tecidos, não é, vivos. Extraiu ali o código genético, cromossomo, se encontra ali nos ossos. E Deus faz a primeira cirurgia plástica sem deixar cicatriz. E ele faz uma mulher. E olha que coisa interessante, não é? Deus fez o homem dormir profundamente. E assim diz, e aqui diz assim, ó, versículo 20. Assim o homem deu o nome de todos os animais domésticos, as aves do céu e os animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Você já imaginou a capacidade cerebral de Adão? Então, hoje o ser humano trabalha no máximo com 25% da sua capacidade cerebral. Tem uns que parece que trabalha com 0,5%, mas deixa pra lá. Que a cabeça não é feita só para separar as orelhas, não, é para pensar. Mas você já imaginou, Adão, ele trabalhava com a sua capacidade mental em 100%. E esse homem escolhe o nome de todos os animais. Esse homem estava conectado com Deus. O corpo resplandecia, revestido da glória, da luz de Deus. Ele não envelhecia, Eva não envelhecia, não havia sujidade, não havia odores, não havia, sabe, sujeira, odor, não havia espinhos, não havia ervas daninhas, não havia nada que pudesse prejudicar o ser humano. Os animais não se atacavam.
Agora, escute, igreja, preste bem atenção. Vamos aqui ao versículo 1. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto esse dormia, tirou uma das costelas e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor fez uma mulher. E aí, há quem diga, é apenas uma brincadeira. Eu peço aos anjos proteção desde já. Acabou o sossego do homem. É brincadeira, atenção às mulheres, é brincadeira. Mas aqui diz, repare, dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher. Gente, Deus fez um homem com a capacidade, que o homem é uma máquina. O corpo humano, sabe, o corpo do homem. O homem foi feito para, sabe, o homem não pode ser frágilzinho, sabe, energia feminina. O homem foi feito para pegar peso. O homem foi feito, sabe, para resistir pressão. O corpo do homem, sabe, do macho. Por isso que é inadmissível. Onde tem homem e mulher pegar peso, não é? Eu já vi isso várias vezes. Mulher pegar ali peso em casa, ou, sabe, e o homem tá ali olhando, só de boinha. Então preste bem atenção aqui. O homem, sabe, recebeu uma estrutura física. Uma estrutura física diferente. Eu estava vendo aí, esses dias, que alguns homens modificados, deixa eu escolher a palavra correta, homens que na mente deles, eles se acham mulheres. Eu agora sou uma mulher, não sou mais homem, e eu vou competir no MMA contra mulheres. Mas a estrutura genética é diferente. É diferente. O homem, o corpo do homem foi feito, sabe, como uma máquina para suportar pressão, para suportar peso. Já a mulher, Deus fez a mulher por mais forte, porque a mulher é forte mentalmente, sabe? Enquanto o homem fica ali no caixa do nada, o homem não consegue pensar 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas a mulher, ela pode estar aqui no rádio, pregando para você, manuseando os equipamentos, já pensando, sabe, nas compras que vai fazer. Ela pode estar aqui já pensando no que vai fazer para o almoço amanhã, no que vai fazer no Natal, no final do ano. Ela, 1001 coisas, ela consegue elaborar, pensar, resolver ao mesmo tempo. Eu lembro que eu estava na África, meu Deus, e uma amiga, uma pastora, nós saímos para resolver um assunto da igreja, e ela estava conduzindo o carro, e ela atendeu o telefone. Eu falei, mulher, não pode atender o telefone dirigindo. Ela atendeu o telefone. Um menino pequeno, ela já puxou, colocou para mamar, e estava dirigindo e falando ao telefone, um menino mamando, e ela já estava elaborando já a festa da igreja para isso, para aquilo outro. Eu falei, misericórdia, tudo ao mesmo tempo. Meus amados irmãos, Deus fez algo extraordinário. Fez o homem, mas da costela do homem fez algo melhor. Ele fez a mulher. Olha que coisa interessante.
E aqui diz, vamos lá, vamos prosseguir. No versículo, vejamos, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair no profundo sono, enquanto esse dormia, anestesia geral, tirou uma das costelas, cirurgia plástica, fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, olha aí o que Deus faz, ó. Deus fez uma mulher. Você ainda duvida do poder de Deus, gente? Que Deus pode mudar a tua vida, sabe? No de repente, Deus fez uma mulher que foi tirada do homem. Então, esta é a razão pela qual o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornam um só ser, uma só carne. Atenção, como é importante a criação de pai e mãe, viu? Quantas mulheres estão conectadas com homens que ainda não cortaram o cordão umbilical com a mamãe? Briga com a mulher, eu vou para casa da mamãe. Mamãe, ô mamãe. Quantos homens imaturos, né? Então, é muito importante isso. Sua mãe sempre vai ser sua mãe, honre sua mãe. Mas agora você tem uma mulher, uma esposa, e ambos são um só ser, uma só carne. Você não pode pensar agora só em você, eu. Não. Agora você pensa em você, mas pensando em você sempre, você está incluindo sua esposa. Você não respeitou minha mãe esteve aqui em casa e ela quis mudar a arrumação das panelas no armário e você contrariou minha mãe. Uma coisa o homem de Deus tem que saber e deixar bem claro: mãe, a senhora é minha mãe, mas aqui em casa, sabe quem é a administradora da casa, quem está no comando da casa, sabe quem é a liderança aqui na casa, é a minha esposa. Nós somos uma só carne, minha mãezinha linda e querida. Por isso que é muito importante se preparar também os homens de Deus, mulheres, ao casar, sabe? Não ir morar na casa, vou morar na casa da mamãe. Arruma uma mulher, leva pra casa da mãe. Vai dar problema, filho. Porque ela é sua mulher, uma só carne, mas na casa da sua mãe, quem manda é sua mãe. Se sua mãe, por algum motivo, vem morar com um casal, ô mãezinha, a senhora é bem-vinda na minha casa, é minha mãe, obrigado por tudo, eu te amo, mãe. Mas aqui em casa, quem vai dar as coordenadas é a minha esposa. Muitos problemas poderiam ser evitados se houvesse essa transparência. Eu não vou colocar minha mãe no asilo, eu vou levar para morar em casa, mas eu vou coordenar, fazer uma reunião familiar. Olha, mãe, aqui ela gosta das coisas assim, minha esposa gosta das coisas assim. Tem regras aqui nessa casa. Como na casa da senhora também, se a gente morasse lá com a senhora, iríamos obedecer suas regras. Então, gente, é muito importante isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe. O homem deixar seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher, e os dois se tornam um só ser, uma só carne. Meu Deus. Porque às vezes você está aí
pastor, meu marido não me valoriza e fica do lado da mãe contra mim. Ele não cortou o cordão umbilical ainda com a mãe. Isso vai afetar, sabe, os relacionamentos dele. Então, ensina o seu filho a ser um cavalheiro, a ser um homem de verdade. Ensina o seu filho, sabe, a ser um homem protetor, a proteger as mulheres e nunca um agressor. Por mais que a mulher trabalhe, ele também ser um provedor. É importante isso. Que o homem, sabe, ele possa amar a esposa a ponto até, se preciso for, dar a vida por ela. Essa é a razão no qual deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam um só ser. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. E amanhã é o capítulo 3 de Gênesis. Vamos explicar isso aqui. Como era o corpo do homem, estavam nus, não se envergonhavam. Por quê? E por que depois se envergonharam? Amanhã vamos prosseguir, se Deus assim permitir. Obrigado pelo seu tempo, pelo carinho da audiência. Minha amiga Deise, Deus abençoe Deise. Marcondes, Deus abençoe meu querido. Andrécia, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe a todos poderosamente. E medite nessa palavra. Deus pode tudo. Ele nos criou não para vivermos em fracasso, em desonra, em miséria, mas uma vida plena, sabe? Com saúde, paz e harmonia, provisões, prosperidade. Essa é a vontade de Deus. Então precisamos ter e manter comunhão com a pessoa de Deus, que é o Espírito Santo em ação nesse planeta. Deus abençoe a todos. Deus é conosco. Boas-vindas estão vindo por aí pra te